Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito dos desigrejados, eu fiz um vídeo aqui e eu fui muito criticado pelo vídeo, né? E eu quero trazer uma reparação porque a coisa foi mal entendida. Eu não falei mal de desigrejado, eu falei dos desigrejados do Caio Fábio, entendeu? Do que segue a linha de Caio Fábio. Aí esses que foi que eu falei. Mas será que é possível a pessoa ser salvo sem estar frequentando uma igreja evangélica? Biblicamente, sim, é possível. É possível. Só é mais difícil, é mais complicado e requer muita santidade. Requer muito compromisso com Deus e com a sua palavra. Porque senão a pessoa vai se tornar louca. Não é o que a Bíblia diz? Ao acharem que são sábios, acabaram se tornando loucos. Romanos capítulo 1. Então, esse é o grande risco de ser um desigrejado. Só que, em termos de tempo, nós estamos num tempo até privilegiado, porque nós temos internet. E a pessoa ela pode ser acompanhada por um líder, por um pastor, por um homem verdadeiramente de Deus, entendeu? Falar verdadeiramente de Deus. Porque o desigrejado, ele tem que ter um discernimento de espírito. O discernimento de espírito faz com que a gente possa perceber quem realmente é de Deus e quem não é. Isso é essencial para o desigrejado. O discernimento de espírito, ele é fundamental, porque os espíritos das pessoas, porque cada pessoa é um espírito, eles são muito enganadores. E os espíritos das trevas trabalham em cima dessas pessoas. E o desigrejado é um alvo um pouco mais fácil, porque ele se torna só. Só que os desigrejados também não pode ser só. Não pode estar só. Ah, eu vivo só eu e Deus nessa vida e mais ninguém. Não, você não pode ser só. O desigrejado, ele na verdade, ele faz parte de uma comunhão com Deus. Uma comunhão não só é ele e Deus, é uma comunhão entre salvos e Deus. A princípio, não estando relacionado a uma igreja. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja e não estão em comunhão com Deus. Pode estar em comunhão até uns com os outros. Pode estar a pessoa estar em comunhão com os crentes na igreja, mas não está em comunhão com Deus. E tem pessoas na igreja que estão em comunhão com Deus e comunhão com os santos, como assim a Bíblia diz. O desigrejado, ele tem que ter uma comunhão com os santos. Isso é inegável. Ele tem que ter comunhão. Porque a nossa comunhão é que faz o quê? É o que Cristo fala. O corpo por si só, Paulo fala, né? O corpo por si só, ele depende de todos os membros. A mão, ela precisa do braço. O corpo precisa dos pés para andar. É assim que Paulo fala. Então, essa comunhão que é a união dos santos. E como é que isso tem que ser feito? A pessoa tem que estar unidas materialmente, não tão necessário assim. Mas é melhor que seja assim. Então, no caso do desigrejado, ele não está numa comunhão física com os irmãos. Mas ele tem que estar em comunhão em relação à fé de que todos têm, ou seja, uma concordância. E mesmo sendo desigrejado, não está em nenhuma igreja evangélica, ele pode participar da obra de evangelização, entendeu? Através de quê? De uma comunhão espiritual. Essa comunhão ela tem que existir. Nós temos que concordar uns com os outros em santidade. Não é em religião, é em santidade. Então, em santidade, nós temos que concordar uns com os outros.
Eu não posso odiar o irmão da igreja tal só porque ele é da igreja tal. Eu posso até repreendê-lo, eu posso até aceitá-lo por estar numa igreja errada, mas eu tenho que amá-lo. Eu não posso atacar o meu irmão só porque ele tem um pensamento diferente do meu. Eu tenho que amá-lo, é como uma família. É como uma família, pai, mãe e filhos. Geralmente os filhos não são tão parecidos assim, mas eles conseguem viver e crescer ao lado um dos outros. Então nós temos que ter essa preocupação, porque o desigrejado em si, ele não pode se tornar um solitário, porque um solitário somente com Cristo, eu garanto para você que não tem salvação. Nós temos que ter comunhão, nós temos que nos relacionarmos, nem que seja através da internet, nem que seja através de uma conversa com os amigos, nem que seja, os amigos, eu falo os amigos em Deus, nem que seja em reuniões santas. Nós temos que estar ligados com Deus. Nós podemos estar ligados nas redes sociais. Nós podemos usar isso ao nosso benefício. A rede social não é só para ver a vida dos outros. Nós podemos trabalhar em união. Eu com o meu irmão lá do Japão, com outro irmão dos Estados Unidos, com outro da China, com outro da África. E nós podemos estar em comunhão trabalhando pela obra, sem estar participando de uma igreja. Que é coisa que eu não aconselho. Que é coisa que eu não aconselho. O problema hoje, para se formar tanto desigrejado, o problema é exatamente a igreja. A igreja ela tem dificultado a estadia da pessoa dentro da congregação. A igreja que eu falo aqui já não é a pessoa, é a congregação. É a liderança em si. Tem prejudicado muito as pessoas. Eu, nos anos 90, eu voltei para Cristo, em 91, fiquei desviado um períodozinho de 5 anos, e voltei em 91. E eu trabalhava numa fábrica de pipa, né? Aqui a gente chama de pipa, em outros lugares chama papagaio, sei lá o que for, aquele negócio que as crianças soltam, né? Aquela pipa, empinar pipa, né? E chegando lá para trabalhar, eu estava desempregado, fazia um biscatezinho. Então, só tinha eu de crente ali, novo convertido. E as pessoas ali, vários, todos nomes, né? Nessa época, todos homens. E eles debochavam muito do Evangelho, isso em 91. E eu pregava o Evangelho para eles e eu conseguia convencê-lo de que a fé ela é real e de que Deus é real. Só que eu não podia levá-los, convidá-los para a minha igreja, porque a minha igreja era problemática, o pastor de lá era problemático. O primeiro grande problema dele é que pipa era o rabo do diabo, ou seja, fazer pipa era pecado. Era pecado. Hoje a pipa se torna um pouco perigosa por causa da linha chilena. Naquela época também é o cerol. Mas ele dizia que pipa era o rabo do diabo. Imagine eu levar todas as pessoas de lá, que já estavam em confronto com a minha fé, e eu levo elas lá e o pastor diz, vocês estão tudo no pecado, vocês estão fabricando o rabo do diabo. Então ia ser complicado. Então, essas coisas é que faz com que pessoas não consigam congregar em igrejas. Mas essas pessoas, embora eu não aconselhe, elas podem sim ser salvas sem congregar em nenhuma igreja. Eu sou contra a pessoa ela ter o compromisso, ou seja, ela ser obrigada, né, a ter um compromisso de congregar em uma só igreja. Nós poderíamos congregar em todas elas, se quisesse. Hoje eu vou assistir o culto na presbiteriana. Hoje eu vou assistir o culto na congregacional. Eu vou ficar um mês na assembleia. Eu vou ficar 2, 3 meses na batista. Agora eu vou ficar 6 meses de novo na presbiteriana. Não tem problema. Mas por que dizem que tem problema? Se somos todos irmãos, se somos todo o corpo de Cristo, por que eu não posso congregar em 2, 3, 4 igrejas de uma só vez? Então essas coisas, entendeu? Esses tipos de leis criadas por homens, por lideranças, que faz com que pessoas se tornem insatisfeitas de estar em uma igreja. E a pessoa até se desvia
e ela entende que ela só pode ser salva se ela estiver congregando numa igreja. Biblicamente não é bem assim. A pessoa é salva pela graça, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, não vem de homens, é dom de Deus. Se Deus deu graça, se Deus deu fé, é porque tem salvação. Então pode-se, o desigrejado ele pode sim ser salvo, mas ele não pode deixar a comunhão com os santos. Ele não pode se isolar, só eu sou crente e mais ninguém. Não. Temos comunhão de pensamento, nós temos que concordar uns com os outros nas coisas de Deus. E nós também não podemos esquecer de ajudar os necessitados. Não podemos deixar de ser o próximo daqueles que precisam de nós. Isso não pode faltar. Em relação a dinheiro, existe uma lei do dízimo. Tem que dar. O dízimo não é lei. Não tem isso na Bíblia. O dízimo não é lei. Mas as ofertas sim. Você pode ajudar sim a uma igreja, a uma instituição. Você pode ajudar o seu vizinho. Isso é oferta. Isso é oferta. Se você não sabe ajudar, então você procura uma igreja séria e deposita ali a sua oferta para ajudar aquele que precisa. Aí que as coisas se tornam mais complicadas. Mas, com o entendimento do Espírito Santo, né? Segundo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia vai dizer que é o Espírito que nos ensina da melhor forma. Eu prefiro ser ensinado pelo Espírito Santo que por seminário. Eu sou meio contra seminário. Eu nunca farei seminário, a não ser que Deus me diga de uma forma clara que eu tenho que fazer seminário. Do contrário, eu nunca farei seminário. Então, desigrejado pode ser salvo? Pode, mas não deixe a comunhão, não deixe de compartilhar as coisas de Deus com o seu irmão. Não é só você e Deus, é Deus, você e os santos. E não deixe de ajudar aquele que precisa de você. É mais ou menos dessa forma. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.